Oi gente, tudo bem? Meu nome é Ana Clara e hoje o vídeo é sobre a continuação de lesões hepáticas. No último vídeo eu havia parado na parte de bilirrubina e da conjugada e não conjugada. Agora eu vou entrar na parte da albumina e o tempo de protrombina em si. O que acontece? A albumina é o tempo de protrombina, elas vão avaliar a capacidade da síntese do fígado, mas vai refletir momentos, vamos dizer assim, as funções hepáticas diferentes. Por quê? A albumina, se ela tiver em grande quantidade presente, provavelmente indica que o paciente tem alguma lesão hepática crônica, enquanto o tempo de protrombina já é mais agudo, porque a albumina ela é produzida no fígado. Então, ela ajuda a manter o líquido dentro dos vasos e a transportar outras substâncias, como no caso da bilirrubina não conjugada. Quando o fígado ele perde a capacidade de produzir a albumina, então a albumina ali dentro ela cai. Então, quando ela cai, isso acontece principalmente em doenças hepáticas crônicas, porque ela possui uma meia-vida longa, então cerca de 20 dias. Então, se o problema for crônico, se a albumina cai, porque a gente sabe que o tempo de meia-vida dela é 20 dias, se ela cair, então provavelmente indica que a doença é crônica. Por quê? Concorda comigo aqui. Passou 20 dias, você viu que 19 dias a albumina tá alta. Só que aí chegou no 20º dia, ela tá caindo e ela continua caindo, então provavelmente realmente indica uma lesão crônica. Agora, já o tempo de protrombina vai avaliar justamente os fatores de coagulação. E o fígado ele vai produzir alguns fatores de coagulação. Então, quando o fígado falha nesses fatores de coagulação, provavelmente indica uma lesão aguda, porque em específico o fator 7, eu não sei se eu estou explicando muito bem essa parte, tá? Peço perdão. É que o fígado produz quais fatores de coagulação, primeiramente? O fator 2, o 7, o 9 e o 10. O 7 em específico, ele tem a meia-vida curta. Então, eu acho que quanto tempo? Em 6 horas. Então, se você vai lá, mediu o tempo lá de protrombina e viu que o fator 7 tá caindo, provavelmente é uma lesão aguda. Então, a lesão tá acontecendo, ela é naquele momento, vamos dizer assim. Não que a crônica também não esteja acontecendo naquele momento, né? Enfim, mas vocês entenderam. Então, a albumina é crônico e fator de coagulação, tempo de protrombina é agudo. Então, como o fator 7 tem meia-vida muito curta, cerca de 6 horas, então o tempo de protrombina, ele altera rapidamente quando o fígado piora. Então, por isso ele é o marcador mais precoce e sensível da insuficiência hepática aguda. Sabe? Então, se o paciente tem... Como que fala? Calma, vou tentar melhorar essa explicação que tá muito ruim. Olha, eu tentei pedir ajuda do chat GPT para ele me ajudar a explicar melhor sobre isso. Olha só. Se a albumina baixa e ela é produzida pelo fígado e ela tem uma meia-vida de 20 dias, significa que ela só vai cair em processos crônicos. Então, vai ser cirrose, hepatopatias prolongadas. Então, se a albumina cai, indica cronicidade, indica uma doença crônica. Se o tempo de protrombina, que a gente encontra com a sigla TPINR, aí no slide, inclusive, também, estiver aumentado, indica o quê? Reflete os fatores de coagulação. A meia-vida do fator 7 é curta, então significa o quê? Vai subir rápido esse tempo de protrombina, indica que o fígado não está conseguindo sintetizar essas proteínas. Então, vai ser uma insuficiência hepática aguda, ou se não crônica. Por que ou se não crônica? Porque se você tiver a diminuição da albumina, se você não tratar isso, né, e ao longo do tempo tiver a diminuição da albumina, pode indicar, pode se cronificar, né? Tanto porque, como a gente sabe que o tempo de protrombina cai em 6,
em 6 horas e a meia-vida da albumina é de 20 dias, até o momento não tem como você realmente dizer se é aguda ou crônica, mas normalmente o tempo de protrombina, quando está aumentado, geralmente é agudo, tá? Então, ó, por isso ele é o marcador mais precoce e sensível da insuficiência hepática aguda, que nem havia citado. Aí tem um quadrozinho, é o seguinte, ó. O paciente chega e você suspeita que o paciente tem uma disfunção hepática. Aí você pede o quê? Eu vou pedir as transaminases para avaliar. Pediu as transaminases, vai estar o ST e a ALT aumentados. Então, opa, já sei que é o quê? Tem o problema, uma doença paraquimatosa. É uma cirrose, é uma hepatite viral, sabe? Agora, aí você também avalia os níveis. Se o índice de HIT estiver menor que 1, então é uma suspeita viral, é um NASH, né? Que eu esqueci de falar sobre esse NASH, esqueci de pesquisar também sobre a sigla dele, mas eu vi ele em algum canto aqui. Agora, o índice de HIT está maior que 2, então, opa, é uma cirrose, é uma esteatose hepática alcoólica, sabe? Eu acho que esse NASH é uma esteatose hepática não alcoólica, inclusive, né? Aí eu vou pedir também a fosfatase alcalina. Fosfatase alcalina mais GGT. Tá aumentada as duas? Doença, tem algum problema ali, uma doença colestática. Ah, só tá aumentada a FA, então o paciente provavelmente tem uma doença óssea. Ah, só tá aumentada a GGT, provavelmente o paciente é o quê? Elitinista, então ela não serve só pra... Foi aquilo que eu falei, né? A GGT isolada não confirma diagnóstico de doença colestática. Aí você deve avaliar a gravidade, né? Para você avaliar a gravidade, você justamente pede a albumina e o tempo de protrombina. Se a albumina estiver baixo, você sabe que é crônico. Isso, aí se o tempo de protrombina estiver alto, aí você sabe que provavelmente tem uma doença aguda, um risco agudo ali. E vai pedir as bilirrubinas totais também, tá? Agora, em relação às hepatites virais, né? As hepatites virais é um vírus que vai afetar justamente os hepatócitos, então provavelmente é uma doença do parenquimatosa hepática, né? Então, os vírus hepatotrópicos, eles infectam o fígado e a resposta imune vai gerar uma lesão hepática, resultando em uma inflamação hepática. Então, provavelmente você vai ter a elevação das transaminases, né? Aí, os sinais e sintomas, a gente tem, por exemplo, febre, mal-estar, fadiga, náuseas, vômito, dor abdominal, icterícia, colúria, que é a coloração ali das fezes por causa da bilirrubina conjugada, né, que a gente tem. E a colia basicamente é a redução do fluxo da bile, né, que a gente tem ali. Aí a gente tem 5 tipos de hepatite: A, B, C, D, E. Cada uma tem a sua forma de contaminação e isso aqui não fui eu que criei, tá? Bem que eu gostaria, mas eu não fui inteligente o suficiente para criar isso aqui. Mas eu peguei da internet um macetezinho pra gente gravar as formas de transmissão. Coloca A, B, C, D, E. A e E estão nas extremidades. Então, quais são as extremidades que a comida passa? Eu devia ter falado o arroba do cara, só que eu tirei. Mas enfim, quais são as extremidades que a comida passa? Na boca e no... Então, você sabe que na A e E, a transmissão vai ser o quê? Fecal oral. Elas estão nas extremidades que a comida passa. Boca e uma coisinha lá, né? Então, é fecal oral. Então, provavelmente água contaminada, alimentos contaminados em si. E no específico na hepatite A, eu não vou falar da hepatite E aqui, e nem acho que da D, mas na hepatite A, a gente sabe que a transmissão é fecal oral, a evolução geralmente é autolimitada, ela se cura sozinha, ela não se cronifica, tá? O quadro mais evidente aqui é o paciente estar com icterícia. Formas fulminantes, que são formas extremamente graves, são muito raras, tá? E o manejo para isso é a hidratação, prevenção por vacina, que ela é autolimitada, ela se cura, né? Então, a gente tem isso. Aí, a gente tem
a gente faz o teste sorológico, né, para saber se o paciente tem ou não. Se o paciente tiver IgM anti-HIV, anti-hepatite A, vamos dizer assim, significa provavelmente que ele teve uma lesão aguda, né? Que a gente sabe que o IgM é lesão aguda. Agora, IgG significa que o paciente ou ele tá com uma lesão crônica, mas foi o que eu falei, não se cronifica, que quando o paciente geralmente ele pega a hepatite A, essa IgG que surge aí, é que ela vai permanecer pro resto da vida do paciente, ela não se cronifica. Então você pega uma vez e ela permanece assim na memória imunológica do paciente, por isso que ela fica com o IgG positivo. Então, se tiver o IgM positivo, indica que é uma infecção aguda. IgG positivo, provavelmente ou uma infecção recorrente ou uma infecção passada, tá? Que o paciente pegou e ficou lá para sempre. Ou se não, tem a vacinação, né? Que a gente tem. Agora, se for IgG negativo, provavelmente o paciente nunca teve a doença ou tomou a vacina, ou se não, a vacina não funcionou, sabe? No caso da hepatite B e a hepatite D, grava a sigla bom demais. E o que é bom demais? Sexo. Então, sexual. Então, a transmissão tanto da B e da D são transmissão sexual. No caso específico da B aqui, é sexual, parenteral também, que é pérfuros cortantes, vertical, seja tanto na vida intrauterina ou se não no parto, que a criança pode acabar sendo contaminada pela hepatite B. Pode cronificar, tá? E o risco de cronificar, assim, depende muito da idade do paciente. É mais comum em neonatos se cronificar, em adultos ser autolimitada, viu? Eu ia falar vice, mas não sou nordestina não, viu? Pode requerer antivirais de alta potência, tá? E pode ser assintomática, aguda ou se não fulminante, então tem que ficar muito atento. Aí, aqui o ELISA é mais mais complicadinho, então eu aconselho vocês pegarem e anotarem num canto. Seguinte, a gente vai ter o HBsAg, HBeAg. Não, vou falar em ordem, né? Vamos de alfabeto assim, ó. HBcAg, HBeAg e HBsAg. E tem esses são os antígenos, né? E tem os anticorpos. No caso, o HBsAg, ele é o principal, é o fundamental que a gente tem. Então, se ele tá positivo, então o paciente ele tem uma hepatite B ali, ele tá confirmada, tá? Agora, o HBcAg, ele não é detectado livre no organismo. O que você vai detectar é o anti-HBc, sabe? Ele você consegue detectar. E o HBeAg, ele indica uma replicação viral. Então, se ele está positivo, o vírus está se replicando ali. Então, o que você consegue detectar? O HBsAg e o HBeAg de antígenos. Os anticorpos vai ter o anti-HBc, o anti-HBe e o anti-HBs. O anti-HBc é importante você saber que ele só aparece quando a pessoa foi infectada, a pessoa já teve o contato com o vírus. Vacina não, tá? Eu vou explicar disso mais pra frente, eu vou dar um exemplo, mas não aparece, o paciente aplicou a vacina, ele não vai estar positivo lá, tá? O anti-HBe, o anti-HBs, eles não aparecem juntos com o HBsAg e o HBeAg, tá? Se o paciente tiver o positivo anti-HBs, significa que a pessoa se curou daquela infecção. Se ele tiver o positivo anti-HBe, significa que o vírus parou de replicar. E se ele tiver o anti-HBc positivo, significa que ele teve contato com o vírus em si. Então, olha só.
HBsAg é a superfície do vírus e indica infecção ativa, seja aguda ou seja crônica. O HBeAg indica alta replicação viral e alta infectividade. Agora, os antes, né? Se o paciente tiver o anti-HBs, significa que teve cura ou que ele vacinou lá. Se tiver o anti-HBc IgM, significa que a infecção é aguda, tá? Significa que a infecção é aguda. Agora, se você tiver o anti-HBc IgG, significa que foi uma infecção passada, que ele já teve contato com o vírus, ou que se curou, ou que tá crônico ali. Agora, se tiver o anti-HBe, então indica que a redução viral acabou. Aí, por exemplo, como que a gente sabe se o paciente foi imunizado por vacina ou se o sistema imunológico dele que curou assim totalmente? O paciente chega, você faz lá o exame, tá? Anti-HBs positivo. Anti-HBs positivo significa o quê? Ah, o paciente está curado. Anti-HBc negativo. Ah, Ana Clara, você falou que o anti-HBc ele só estaria positivo se o paciente entrou em contato direto com o vírus, não em vacina. Então, se está negativo, então provavelmente aqui o paciente que ele se vacinou. Exatamente. E se tiver o HBsAg negativo, então provavelmente não tem HBV, não tem a hepatite B. Tá totalmente, tá imunizado, se curou, sabe? A vacina funcionou. Agora, se você tiver você já teve uma infecção, aí tiver o anti-HBs positivo, significa o quê? Ah, o corpo venceu. Anti-HBc IgG positivo significa o quê? Que o corpo ele já teve um contato com o vírus e teve essa cicatriz imunológica, essa memória imunológica, e o paciente entrou em contato uma vez com o vírus, só que agora está totalmente curado. O HBsAg negativo não tem o vírus. E por fim, por último, a hepatite C. Lembra que eu falei de A, B, C, D, E? A hepatite C não está bem no meio, ela não está perfurando as outras letras, então ela é transmitida por pérfuros cortantes, né? Ela é transmitida parenteral. Ameaça silenciosa, tá? Então ela não tem sintomas na fase aguda e ela tem uma elevadíssima taxa de cronificação. Ela evolui para uma cirrose silenciosamente, então ela é muito perigosa assim. Prevenção por vacina, no caso vacina não existe. Você pensa, porra, ela é transferida pérfuro cortantes, mas não tem vacina. Pois é, né, gente? Então, o rastreio populacional é ideal e o diagnóstico laboratorial é com anti-HCV e o RNA viral. Então, se o paciente tiver o anti-HCV positivo e o HCV RNA positivo, então tem uma infecção aguda. O paciente tem anti-HCV positivo, mas o HCV RNA tá negativo, então ele já teve uma infecção passada que houve cura, ou senão ele teve um falso positivo. Agora você tem o anti-HCV negativo e o HCV RNA positivo, então provavelmente indica uma infecção muito recente, sabe? E é isso, gente. Sobre hepatites virais, eu já não aguento nem mais falar. Espero ter ajudado.